Uhul! Meu Deus, parece um estádio de futebol isso aqui. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Enorme prazer estar aqui, viu? Recebi um PDF hoje de manhã de alguém dizendo que eu devia fazer uma descrição audiodescritiva. É a primeira vez que eu escuto essa palavra. Bom, já entendi o motivo. Como eu faço isso para quem não consegue enxergar aqui? Bom, 1,80, pareço o príncipe do Shrek, tá bom? Eu acho que já facilita bastante. Pessoal, satisfação imensa estar aqui podendo falar com tanta gente ao mesmo tempo, para contar um pouco da minha trajetória, mostrar alguns passos e, principalmente, mostrar para as pessoas que me seguem o que elas não conseguem ver simplesmente pelo Instagram. Existe um buraco do coelho muito mais profundo aí nessa história. Vocês querem saber coisas como dados do maior lançamento que o mercado de marketing digital brasileiro já viu, sim ou não? Eu quero desanimar um pouco vocês, porque essa é só a ponta do iceberg do que eu vou mostrar aqui hoje. E o que eu vou mostrar, nunca mostrei em nenhum outro lugar antes. Eu quero que vocês entendam quais são os conceitos que, com esses recordes que batemos, vocês também têm total possibilidade de utilizar nos negócios de vocês. Passando aqui o slide, eu chamo isso de The Finch Fórmula, ok? Prestem bem atenção. Essa é a fórmula mágica. Eu sei, falar fórmula mágica soa um pouco até clichê, mas não se mantenha cético, acredite, a fórmula é mágica, para você vender muito gastando pouco. Eu vou mostrar exatamente como que isso aconteceu no maior lançamento que o mercado de marketing digital brasileiro já viu. De onde esse cara veio? Bom, eu não gosto muito de ficar me apresentando, mas é sempre necessário, afinal de contas, não posso ser tão prepotente. Várias pessoas não me conhecem. Quem me conhece aí, levanta a mão, por favor. Ixi, então vou pular. Brincadeira. Introdução rápida. Eu vim de uma cidade pequena chamada João Molevade, em Minas Gerais. Alguém já ouviu falar? Alguém é de lá, por acaso? Oh, legal. Esse aqui era o moleque que vocês estão vendo aqui agora no palco. Não veio de família rica, não teve mordomias, não terminou uma faculdade, trabalhava desde cedo e não teve nenhum tipo de regalia. Eu sempre procurei adquirir as minhas próprias coisas, desde jovem. A minha mãe tinha um pequeno comércio e ali vocês podem ver que ela estava já me escravizando, estava derrotado ali, dormindo. Eu estava ajudando ela nesse comércio, mas apesar disso, os meus pais sempre me influenciaram a ir para a escola, conseguir um emprego, fazer uma faculdade, e está tudo bem. Vocês sabem aqui que vocês já tiveram a impressão, em diversas ocasiões na vida de vocês, que as pessoas lhe pegam uma caneta e começam a escrever o seu destino por conta própria. Eu peguei essa caneta e escrevi o meu destino, com as minhas mãos. Isso aqui era um pouco do meu quarto, na minha cidade natal, onde eu utilizava muito da lei da atração, colocava foto no mural dos sonhos, daquilo que eu queria comprar, de quem eu queria ser e tudo mais. E eu me sacrifiquei por 205 finais de semana em casa, até vocês que me seguem começarem a ver fotos bonitas no Instagram. É importante deixar isso claro. O início do marketing digital tem a ver com algo chamado de PLR. Não foi muito início, mas sim, foi um grande marco para mim. Alguém sabe o que é isso aqui, sim ou não? Private Label Rights. Eu descobri uma forma de fazer com que eu me tornasse produtor de produtos digitais na internet, sem a necessidade de expor o meu próprio rosto. Eu podia comprar o direito de revenda de um produto sem a necessidade de pagar royalties para o criador daquele conteúdo original, transcrevê-lo para a língua brasileira e vender isso utilizando técnicas de marketing digital. Coisas que até então eu já tinha acumulado muito conhecimento para conseguir fazer.
Quando eu entrei no digital, a minha preocupação era, eu não tenho o que vender. Depois de meses e meses e meses estudando essa matéria, após sair do ensino médio, a minha preocupação inverteu. Ela inverteu para, me dê apenas algo para vender, que eu vou sim conseguir fazer milhões pela internet. E a maneira que eu encontrei foi essa, PLRs. Alguém conhece o Alfred aqui, o mordomo do Bruce Wayne, pelo filme? Isso aqui, é uma planilha que eu criei, para vocês terem ideia da quantidade de produtos que ao longo dos últimos anos eu consegui colocar nesse mercado. PLRs, produtos digitais, produtos físicos, você dá um nome. Diversos produtos que utilizam quase que as mesmas técnicas de marketing digital. Quando elas estão comprovadamente funcionais, eu pude ver que aquilo funcionaria para qualquer tipo de produto. Eu criei uma esteira de produtos gigante. E comecei a fazer a seguinte coisa. Depois dos PLRs, eu tive um faturamento absurdo. Lá no início, eu não tinha intenção de aparecer na internet. A minha intenção era de ter a liberdade financeira que eu queria. Eu poderia ter tido a oportunidade inúmeras vezes de lançar um conteúdo para que eu ensinasse as pessoas a fazer o que eu estava fazendo. Afinal de contas, quase ninguém no Brasil estava fazendo aquilo. Eu estava faturando milhões. 2, 3 anos depois que eu comecei no marketing digital. Ao invés de começar a ensinar aquilo, eu esperei muito tempo. Alguns anos, viajei o mundo, até que sim, eu falei, agora eu tenho a autoridade necessária para aparecer. E mostrar que eu sei ensinar a fazer alguma coisa. Mas, Finch, por que você vai começar a ensinar algo que te dá tanto dinheiro? Você não ia criar concorrência? Ah, pessoal, eu não sou tão bobo assim. É claro que eu ensinei sim tudo aquilo que eu sabia, porque se não fosse eu, outra pessoa ensinaria. Muitas pessoas fazem essa pergunta para mim, tem mente de escassez. Se eu criei, eu ensino. Qual o problema? Eu sei criar as minhas próprias técnicas. O mercado é abundante. Todo mundo pode fazer. Todo mundo pode ganhar. Basta querer, ter empenho. E foi nessa época que milhares de jovens começaram a se inspirar naquilo que eu estava fazendo e apresentando, naquele meu estilo de vida, que despretensiosamente não me fazia, a primeiro momento, ir para a internet para vender aquilo que eu sabia fazer. Eu tive um belo resultado no primeiro lançamento desse produto. Ao contrário de alguns produtores que lançam todos os meses e está tudo bem, eu esperei 4 anos para lançar o meu primeiro produto dentro do marketing digital. Esse produto só não deu certo, ou melhor, ele só não deu tão certo porque aquela técnica poucas pessoas conheciam. Ele deu muito certo porque lá atrás o Tiago, que vocês viram ali, sentado naquela cadeira, tinha um sonho também de ser ator de Hollywood. Eu não tinha grana naquela época para poder pagar uma escola como Juilliard, em Nova York, para aprender a atuar. Logo, enfim, quando a vida te dá um limão, você faz o quê? Faz uma limonada. Eu decidi criar os meus próprios conteúdos audiovisuais, criando o meu próprio cinema naquilo que eu fazia, por gosto. E graças a isso, atingimos um resultado muito bom. Nesse meu primeiro lançamento, nós batemos a marca de 24 bilhões de reais em faturamento com apenas 123 mil reais investidos, graças ao audiovisual. Guardem muito bem ao audiovisual e as outras coisas. Guardem muito bem todos esses pontos, eles vão se conectar mais tarde. Após 2 anos do meu primeiro lançamento, eu resolvi fazer o segundo. E no meu segundo lançamento, vou rodar um vídeo aqui para vocês, nós utilizamos das mesmas técnicas que no primeiro, porém muito mais bem aprimoradas. Nós subimos a régua do marketing digital brasileiro, ditando uma nova tendência. E essa nova tendência dizia o seguinte: a sua entrega tem que ser tão superior a nível de qualidade quanto o seu marketing. E isso outros produtores
não faziam muito bem. Ou seja, o marketing sempre foi muito glamouroso, muito forte. Mas quando você está ali assistindo uma aula, etc., você vê que a pessoa está lá no microfone de lapela, em casa, de bermuda, com o gato passando na mesa. E, infelizmente, dessa forma, você não consegue entregar uma boa experiência para os teus alunos. Mudamos esse jogo no Brasil, além de quebrarmos inúmeros e inúmeros outros recordes. Vou passar um trailer aqui para você do que foi esse segundo lançamento. Em 2021, o ensino online no Brasil ganhou um ressignificado. Foi necessário o equivalente a 8 voltas no planeta para gravar a série que transformou milhares de jovens nos novos ricos. 2 anos depois, ele está de volta. Essa dica me deixou milionário. Principalmente se você está começando agora, né? É uma das aulas mais aguardadas desse frio aqui. Última chance que eu vou utilizar. 36 Mais completo, mais atualizado, mais milionário. Produto campeão, 3 milhões de por 76 de apenas no para fazer milhões. Lhes apresento Nômade Milionário. Bom, esse foi um trailer no modelo que o marketing digital brasileiro não está habituado a fazer, porque exige muito investimento, exige empenho e exige uma vontade de fazer algo que ninguém nunca fez, com uma extrema qualidade e apreço à excelência. Eu poderia, em inúmeros casos, ter lançado diversas e diversas vezes, e inúmeras pessoas, enfim, chegavam até mim dizendo, cara, faz de novo, faz de novo. Mas, até um determinado ponto, o dinheiro não passava mais a ser o motivador principal. A motivação principal era ditar novas regras, tendências. E por isso que a paciência estava lado a lado comigo. Bom, nós batemos um novo recorde nesse lançamento. Se nós considerarmos que o marketing digital explodiu no Brasil há 12 anos, quando a primeira plataforma de pagamentos de produtores e afiliados foi criada, nós podemos considerar que em 12 anos de existência de marketing digital brasileiro, nós fizemos o maior lançamento com maior faturamento em um único lançamento que o marketing digital brasileiro literalmente já viu, com um total de R$ 128.600.786,44. Esse é um valor geral de vendas, total de 50 dias. Vou mostrar para vocês um pouco de tudo que nós fizemos. Isso aqui é literalmente um mini pedaço de todas as ações geradas por durante esses 50 dias e também antes da abertura do carrinho desse curso, que levou 2 anos. Sejam todos muito bem-vindos à semana do projeto. Ultimamente nós batemos alguns recordes nos últimos dias. Essa é a Zion, um portal de ensino desenvolvido por mim para dar uma experiência de Hollywood para quem tem vontade de se tornar um milionário. Você já percebeu que nesse exato momento está dentro do que eu chamo de funil infinito? Para adicionar o ClickMax, O LTV Booster, que o Altcopy, que vai reunir tudo isso. Eu sei que com tudo isso você pode sentir um pouco intimidado. Lembre-se
de uma das primeiras fotos que vocês viram aqui nos slides. Eu era apenas um garoto, num quarto escuro, trabalhando por 205 finais de semana em casa. Só isso. Consistência é o nome do jogo. Só isso. Não é tão glamouroso, não é tão uau, como muita gente vê. É fácil imaginar isso hoje. Cadê os seus 205 finais de semana? Só reflete. Não se intimide, porque gráfico rápido, só para vocês se conceituarem. Estão conseguindo ver claramente ali, sim ou não, todo esse gráfico? Maravilha. Deixa eu passar uma coisa para vocês aqui interessante. Quando eu comecei em 2014, eu tinha menos de R$500 na minha conta bancária. E para comprar todas as ferramentas que eu precisava dentro do marketing digital, esse dinheiro não dava. Eu precisei de pedir um cartão de crédito emprestado. Afinal de contas, nem conta bancária direito eu tinha, muito menos crédito para conseguir um belo cartão de crédito. Eu comecei com um cartão de R$6.000. Estourei todo o limite e fiquei por 8 meses até tentar conseguir ali os meus primeiros faturamentos. Observa ali, o meu primeiro faturamento após 8 meses de marketing digital foi de R$25.000 no 8º mês. Eu poderia ter feito inúmeras outras coisas nesse percurso. Eu poderia ter desistido, eu poderia ter optado por uma outra estratégia que poderia colocar dinheiro no meu bolso do dia para a noite, como muita gente tenta fazer, ou entrar pela primeira vez nesse mercado, mas eu me mantive firme naquele quarto por 8 meses. Depois disso, em 2016, eu fiz o meu primeiro R$1 milhão líquidos. 5 anos depois, R$43 milhões vendendo os meus próprios produtos. Aqueles que não exigiam o uso da minha imagem, aqueles que não me faziam ter que ensinar às pessoas aquilo que eu estava fazendo. Com mais de 12 produtos até esses primeiros 43 milhões de total faturados. Foi aí que eu fiz o primeiro lançamento para ensinar as pessoas a fazer o que eu estava fazendo. Mais 24 milhões naquele período. Em 2023, gráfico desatualizado, temos ali 128 milhões de reais. Naquela ponta bem lá em cima. Todo gráfico de preto simboliza o Tiago fazendo um lançamento para ensinar às pessoas o que ele sabia fazer. Todo o gráfico ali de laranja simboliza todos os produtos que eu lancei até hoje e o que eu fiz nesse mercado. De marketing digital a nível de infoprodutos. Essa não é nem a ponta do iceberg. Mas sabe qual o cálculo interessante que eu quero que vocês tirem desse gráfico? A seguinte coisa. Eu estudava muito produtividade desde quando eu comecei, com os meus 17, 18 anos em casa. E eu vi em um livro uma pessoa dizer o seguinte: você tem... Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Eu só tenho 10 minutos, é isso mesmo? Meu Deus. Você tem que calcular quanto vale a sua hora, para que você possa perceber quais atividades te dão mais retorno a curto, médio, longo prazo. E eu fiquei com isso na cabeça. Depois que eu peguei todo esse gráfico e dividi por, em média, 12 horas trabalhadas, eu vi que aquele garoto ali, no período de 8 meses, sem ver R$1 entrando na conta bancária dele, tinha um valor de hora que valia R$8.112. Eu já estava rico, com menos R$6.000 no cartão de crédito. Entenderam o cálculo, sim ou não? Eu simplesmente dividi todo o faturamento gerado pelas minhas horas trabalhadas. Eu fui além do tráfego pago tradicional. Fizemos anúncios na Times Square, aeroportos, entramos dentro de um jogo chamado GTA RP, literalmente fizeram um boneco meu nesse jogo, aparecemos em aeroportos, cinema, em diversos lugares. Isso realmente foi muito legal, porque talvez você esteja se perguntando, peraí, Fim, você tem alunos lá, você tem pessoas que te seguem em Nova York? Sim, mas compensou fazer essa publicidade? Não.
E para quê? Vocês vão entender agora. Bom, avançando aqui, tem que correr porque o tempo está curto. Fizemos uma ação no meio desse lançamento, muito genial, inclusive. Por eu gostar de cinema, o que eu acabei fazendo é um sorteio para os alunos que estavam dentro do curso poderem ganhar o meu carro dos sonhos. Se vocês viram aqui nesse slide anterior, o meu carro dos sonhos, pelo qual eu comecei a trabalhar no marketing digital e me deu muita motivação, era um Camaro na época. Eu acabei comprando esse Camaro e fiz este vídeo aqui. Opa! Não está tocando. Deixa eu ver se vai. Aí. Reza a lenda que há quase uma década, mãos humanas libertaram o El Diablo Rojo, mais conhecido como o Demônio Vermelho. Alguns dizem já tê-lo visto gritando, estremecendo chãos e causando terror por onde passa. Outros dizem que ele não passa de uma história criada para amedrontar os mais desavisados. Mas o relato mais impressionante é um de um jovem rapaz, vindo do interior, e de poucas palavras que jurou: mesmo que seja só uma lenda, farei com que ela seja real. Com a sede de um guerreiro indomável, ele vagou pelos 4 cantos do mundo por vários e longos anos. E quando ele menos esperava, ficou frente a frente com a fera. Mãos fechadas num sinal claro de que uma batalha estava por vir. O arrepio na pele. Dentes apertados num som estridente. A fera fez o primeiro movimento e ouviu-se um som de uma tempestade invadindo os céus. A terra tremeu em desespero, crianças choravam. O jovem rapaz ficou firme e não recuou. Levantou os punhos e defendeu cada um dos ataques do diabo. Foi mais forte, mais guerreiro. Selou a fera sob o seu poder e a domou. Três anos depois, chegou a hora de soltá-la de novo e passar esse poder a um herdeiro digno. Você está pronto para ter todo esse poder em mãos? O El Diablo Rojo procura um novo guardião. Pessoal, alguém pode confirmar se o meu tempo é esse mesmo aqui? Porque se for, meu Deus, eu vou ter que acelerar demais. Bom, o que vocês viram ali foi uma produção audiovisual que me custou muito mais do que eu paguei nesse carro. E por que eu fiz isso? Vocês vão entender daqui a pouco. Apaixonado por cinema, eu criei a minha própria produtora audiovisual. Se Hollywood, naquele tempo, me diria não, eu falei, eu vou criar o meu próprio mercado de cinema aqui dentro. Por que eu faço isso? Branding. A fórmula mágica para diminuir o esforço de vendas. Aliás, nós sorteamos o ganhador do El Diablo Rojo e ele está aqui hoje. Será que ele pode se pronunciar? Talvez tenha ido no banheiro. Dudu, passa a chave para ele. Disse que estaria aqui. Tive que trazer o carro de Belo Horizonte para cá. Salva de palmas para ele. Todo sorteio é auditado pela, enfim, Caixa, etc. Vocês sabem como é que é burocrático essas coisas, né? Tem que fazer certinho. Ah, atualizaram aqui, ó. Ótimo. Beleza. Branding, a fórmula mágica para diminuir o esforço de vendas. Alguém já fez lançamento aqui, sim ou não? Levanta a mão, por favor. Ok, deixa eu explicar uma coisa para quem não sabe o que é lançamento ou fez isso ainda. Um custo pela lead é o que você paga por cada cadastro de cada pessoa que você quer entender, sendo ela um potencial
cliente comprador. Isso só era possível há 8, 10 anos atrás. O ticket desse produto foi de R$3.000, R$ 2.997. O custo pela lead deveria ser de 50, 80 reais. Nós pagamos 34 centavos. Entenderam o porquê eu faço o que eu faço? Sem olhar que toda ação vai voltar de forma tangível com aquele retorno. Está aqui, enfim, um print, né, dos nossos investimentos ali no Facebook Ads. Tivemos um total final até o término desse lançamento de um custo por aquisição por cada cliente de R$ 207,36. Significa que, para fazer uma venda de R$3.000, nós pagamos R$ 207,36. Você acha que está bom, sim ou não? Eu acho. Está aqui outros dados, vou correr um pouco. 2,9. Essa foi a conversão completa, comparado ao número de leads, as pessoas que nós captamos. Pessoal, nós começamos o lançamento com um custo por aquisição de pessoas de R$ 33. Esse é o custo que algumas pessoas pagam para adquirir uma lead, não um comprador. Nós pagamos R$ 207 no final. Geralmente, para um lançamento dessa magnitude, onde nós enchemos 8 maracanãs de pessoas para assistirem às lives, a conversão final das leads, 1 milhão de leads captadas, seria de no máximo 1%. Nós tivemos 2,9%. Entenderam o porquê eu pago muito mais além do que o preço de um carro para fazer um vídeo de um carro? Nós gastamos um total de 7 milhões em investimento em tráfego pago. Outros lançamentos não têm esse privilégio. O lançamento não era apenas sobre o Nômade Milionário Legacy. Ele foi sobre inúmeros outros produtos, das quais eu vou explicar daqui a pouco. Nós tivemos um enorme funil de vendas. Alguém sabe o que é isso? Funil de vendas? Sim ou não? Maravilha. Fizemos ofertas imediatas, das quais as pessoas poderiam adquirir após a compra do primeiro produto. Só que dessa vez eu fui muito longe, mais do que no primeiro. Muitas pessoas têm a seguinte dúvida. Essa aqui é uma foto do funil, para vocês terem ideia, montado. Uma paginazinha daquela ali, a inicial, é apenas a página do produto principal. A página que as pessoas sabiam em que o produto estava disponível para elas poderem comprar. Depois que elas compraram aquele produto, elas perceberam que poderiam passar por todas aquelas outras páginas automaticamente. E cada página tinha o quê? Uma oferta. Mas peraí, Fins, você virou o Copime agora? Como assim? Nada contra também, mas venda, 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 como assim? A pessoa já acabou de comprar um produto seu? Não, não é bem assim. Se você fizer da maneira certa, você consegue fazer com que as pessoas te agradeçam, ao invés de interpretar que você é um vendedor chato. Pequeno exemplo. Recusou o acesso ao ClickMax por 1 ano. Ótimo. Como eu já previa, farei como o poderoso chefão. Eu vou fazer uma oferta irrecusável. Vem. E não haverá nenhum tipo de desconto de novo. Tá bom, vai. Vamos lá. É sério. É impossível diminuir o valor que você pagaria na mensalidade do plano anual que eu te ofereci para o ClickMax. No entanto, eu ainda tenho algo a te oferecer que vale a pena. O acesso ao software para os alunos do Nômade Milionário mais poderoso do mercado. Porém, por um período menor. Bom, o que eu quis mostrar aqui é que quando você foge um pouco do padrão, utilizando de copy, persuasão, unida ao entretenimento, as pessoas gostam do que você está falando. Esse funil de vendas contou com uma tecnologia que eu mesmo desenvolvi, ao contrário de outros do mesmo padrão do mercado, que não fazia com que a pessoa passasse por uma sequência de páginas únicas. Aqui atrás vocês perceberam a seguinte coisa.
Existem inúmeras páginas, certo? Sim ou não? De acordo com as ações anteriores do cliente, nós criamos uma tecnologia que oferecesse ofertas customizadas. Cada indivíduo tinha 120 passos diferentes, opções de entradas no funil diferentes, de acordo com as ações anteriores. Se ele recusou determinada oferta, eu mando ele para uma. Ah, você recusou essa oferta e essa oferta? Então está aqui o combo. Que tal comprar as duas por esse preço? 120 variações. Ok? Essa foi só a ponta do iceberg. Agora o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: eu quero que vocês imaginem que vocês têm um volante nas mãos, mas não é um volante comum, é um volante com 60 centímetros, ou melhor, 10 metros de diâmetro, pesa 2 toneladas, e a sua tarefa é de sozinho movimentar essa engrenagem sobre o seu eixo. Esse é o negócio de vocês quando vocês estão começando. Eu vou mostrar as ferramentas que eu utilizo para fazer com que essa engrenagem fique cada vez mais leve e continuamente, somente com o peso próprio da gravidade, continue rodando sozinha. Se você quer fazer isso, você deve esquecer outros métodos tradicionais de ganhos. Não dá para fazer o que eu vou mostrar agora sem pensar dessa forma. As minhas 4 engrenagens. A primeira, trabalho, capital, ferramenta e dinheiro. Terceira, mídia, audiência. Quarta, software, dados, escala e valuation. Guardem muito bem essa 4ª engrenagem. O meu lançamento não foi só sobre um simples lançamento. Eu aguardei porque eu preferi entrar em outro mercado, não no mercado de lançamentos. Quem só vê a ponta do iceberg conseguiu enxergar isso. Quem foi um pouquinho mais esperto observou outras coisas. A ideia não é fazer lançamento para vender produto digital, apesar de sim termos entregue um bom trabalho. A ideia foi de pensarmos um pouco mais além. Hoje, para você conseguir ter todos esses resultados, além de obter as 4 engrenagens, você precisa de ser uma autoridade, mais um artista, para ter muito branding. O que você vê muito nesse mercado é pessoas com muita autoridade, mas não são artistas. O que eu quero dizer com ser artista? Ser uma pessoa que consegue sim se desenvolver bem de frente para a câmera, ser uma pessoa que consegue interpretar inúmeros papéis. Vocês viram que para fazer o lançamento desse produto eu utilizei diversos pedaços e mídias de marketing com a minha própria imagem. Isso cria-se o branding. Diversas pessoas também são artistas, mas não são autoridade. Essa aqui é a minha conta no Instagram hoje, com 2,5 milhões de pessoas. E eu queria saber se vocês conhecem essas 3 pessoas. 2 são atores e um é um lutador de MMA. Conhecem, sim ou não? Legal. Vou mostrar algo bem interessante. O primeiro é o Ryan Reynolds. O segundo é o The Rock. O terceiro é o Conor McGregor. Enquanto outras celebridades com milhões e milhões de seguidores estão o tempo todo promovendo produtos de outras pessoas, no mundo do cinema e esportes, alguns nomes de peso decidiram ingressar na carreira dos empresários. Só para vocês terem ideia, o The Rock arrecadou mais de 87 milhões de dólares somente como ator em 2020. Ele foi um dos pioneiros a lucrar com sua fama no formato digital, usando a sua própria imagem para se autopromover. Sua imagem, atualmente, é a sua principal jogada de marketing. Não é só sobre marketing digital, de infoprodutos. O marketing digital que eu faço vai muito mais além. O que as pessoas veem no Instagram é a ponta do iceberg. E eu vou explicar mais detalhadamente o porquê.
Olha o ganhador do Camaro aí, ó. Cuida bem dele porque o bicho é impiedoso, viu? Já veio de guincho para cá. Ponto interessante. Há uns 4 anos, eu lembro que eu estava na casa dos meus pais, eu decidi abrir os stories para seguir ali algumas pessoas, e aí eu abri umas lives, gostava de assistir um pouco The Rock. Achava ele um cara carismático, etc. Pô, legal ouvir o cara falar e tal. E toda vez que eu abri uma live, ele estava lá sacudindo um negócio de tequila e mostrando para os seus fãs, com todo aquele carisma, como é que ele gostava de beber aquele drink. Anos depois, eu vejo que ele fez o seguinte. Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, é dono de uma empresa de bebidas avaliada em quase 4 bilhões de dólares. Prestem bem atenção nisso. E em 2 anos de carreira, ele conseguiu lucrar muito mais do que com toda a sua carreira como ator no mundo dos cinemas. Isso porque ele utilizou os holofotes do cinema para ingressar no marketing digital, criando a sua própria empresa. Ele utiliza toda a sua fama proveniente do mundo do cinema para criar empresas bilionárias. E é isso que eu estou fazendo. Ele é o único que incluiu em seus contratos o uso das suas redes sociais como forma de receita. Daí Hollywood fez o seguinte: se engana quem pensa que os grandes estúdios não meteram o olho gordo nisso. Agora, os grandes estúdios estão priorizando, acreditem ou não, pessoas que têm mais reputação, engajamento online e visibilidade para selecionarem o elenco. O jogo está mudando. Afinal, a imagem é o que importa. Ter um perfil no Instagram bem movimentado, estar em constante aparição em programas de TV pode ter muito mais valor do que a performance de atuação. E segundo a crítica, diversos desses atores que são influencers deixam a desejar em suas atuações. O que não é o caso do The Rock, mas é o que vem acontecendo nos últimos anos. Alguém conhece esse cara também? Ryan Reynolds. Esse cara tomou uma atitude até um pouco mais inteligente do que a do próprio The Rock. Há 2 anos vendeu uma empresa por 610 milhões de dólares, chamada Aviation Gin, de bebida. Ele tomou um pouco mais. Ixi, voltou. Daí. Ótimo. Foi. Beleza, vamos trocar. Valeu. Ele tomou uma atitude um pouco mais interessante, porque fez o seguinte: além de criar essa empresa, entrou também no mercado de tecnologia e criou uma outra chamada Mint Mobile. A vendeu para T-Mobile por 6,7 milhões de reais. 1,35 bilhão de dólares. Nem de longe ele ganhou isso como ator. Sabe o que ele fez? Ele foi bem esperto. Ele comprou uma empresa de marketing digital chamada Maximum Effort e pediu com que essa empresa levantasse todos os top trends de notícias, fazendo com que imediatamente ele criasse anúncios para suas próprias empresas relacionadas a esse tema. Danado. Ele foi esperto. Ingressou muito bem no mercado de tecnologia. Outro, Conor McGregor, vendeu também a sua empresa
por 3,2 bilhões. Whisky. Parece que todo mundo está querendo vender o whisky. Esses caras foram bebum em outra vida, não sei o que aconteceu. Mas isso é bem interessante, porque todos eles têm audiência. E ao invés de simplesmente ficarem segurando o produto de outras pessoas, eles disseram o seguinte: espera aí, eu tenho audiência, eu tenho carisma, eu tenho a inteligência, eu vou criar o meu próprio negócio. E depois eu começo a vender. Mas, enfim, espera aí, não é muito arriscado você começar a criar uma empresa que usa muito a imagem de uma pessoa, o rosto de uma pessoa? Claro, você não pode colocar a empresa na mão de qualquer pessoa. Mas e como que nós fazemos a venda depois? Imagina que a sua empresa inicialmente, contando com o rosto de uma pessoa, é como se fosse você ali no parque de diversão com seu filho, ensinando ele a andar de bicicleta pela primeira vez. Ele está muito pequenininho, você está do lado dele, você empurra ele, beleza? Daqui a pouco, você vê que o moleque está andando sozinho, ele já até cresceu, está pedalando mais rápido. Aí você vende a bicicleta e ele junto, porque ele não precisa mais de você. Estou brincando. Essa metáfora foi um pouco estranha, você não vai vender o teu filho, mas vocês captaram a ideia. Todos eles venderam essas empresas, porque elas criaram vida sozinha e foram impulsionadas por uma imagem. Todos souberam aproveitar as oportunidades que vão muito além das telas de cinema. Se sua empresa não tem um rosto, a minha recomendação é: consiga um. Simplesmente isso. Ah, mas é um negócio completamente diferente. Consiga um rosto. É a minha recomendação. Esses nomes atualmente estão por trás das empresas que têm o privilégio de começar sendo super altamente valorizadas. Imagina se um dos caras que eu vou colocar nos slides aqui a seguir criasse algum tipo de negócio hoje no Brasil, fazendo exatamente o que você faz. Que chance você acha que teria? Eles devorariam muitas pessoas aqui, pela imagem. Para vocês terem ideia, esse aqui é um dado bem interessante. Das 10 empresas hoje com maior valuation, 8 estão no ramo de tecnologia. E eu resolvi ingressar nesse ramo, porque afinal de contas o Facebook conhece você bem melhor do que a sua própria mãe e a sua família. Com toda essa exposição de dados, com tudo isso que a mídia acaba acumulando, a tecnologia é sim a próxima bola da vez. Está aqui alguns exemplos de empresas que são super altamente valorizadas. Quem domina o ramo da comida, o iFood, acomodação Airbnb, interações sociais, todos esses atores, incluindo até mesmo o Brad Pitt, criou uma empresa de cashmere. Roupas feitas a cashmere, com cabras, lá do Himalaia. Cada peça de roupa vale no mínimo $2.000. Todos que têm audiência estão acordando e criando um ecossistema. E é isso que eu aprendi a fazer com tudo isso. No meu negócio, bom, ao contrário de outros que não têm ainda um rosto, uma marca consolidada, ao contrário até do Ryan Reynolds ou do The Rock, que precisaram logo no seu início de ingressarem em carreiras como atores, para conseguir audiência, para fazer tudo o que eles estão conseguindo fazer hoje, eu tive que sozinho criar a minha própria audiência, criando o meu próprio cinema, para vender os meus produtos. Então posso te dizer que para mim foi um pouco mais difícil ainda. No meu negócio eu sou o rosto, o ator, o empresário, a autoridade, celebridade, com o bônus de uma audiência altamente engajada em uma comunidade que cresce exponencialmente. Será que eu já tive alguma ideia do que fazer com isso? Sim, criar negócios altamente sinérgicos em um ecossistema que usa o meu branding com a minha audiência para explodir qualquer negócio. Mas não é qualquer negócio. Um ecossistema de negócios, como é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ele deve ter sinergia com todos os meus outros negócios atuais. Bom, geralmente, o
que muitas pessoas do meu lugar teriam é um mega empresário para lhes auxiliarem com toda essa parte de branding, marketing, porque elas teriam que lhes ensinar a ser um artista, ou teriam que lhe dar várias dicas sobre como se comportar de frente para o público, etc. Mas hoje eu sou o meu próprio empresário. É esse moleque que vocês viram lá atrás. Eu tomo as decisões, apesar de, sim, ouvir diversos conselheiros. Eu quero mostrar para vocês um conceito chamado de flywheel. Alguém já ouviu falar disso aqui, sim ou não? Ele foi criado, se eu não me engano, pelo Jim Collins e utilizado pelo Jeff Bezos da Amazon. Até pouco tempo, o homem mais rico do mundo. Como que funciona todo esse restante do iceberg que hoje as pessoas não veem? Porque vender um produto digital na internet não traz valuation, traz um faturamento absurdo, mas não traz valuation. E aí, se daqui 3 anos eu viajar, ou enfim, ir para a Tailândia e resolver passar minha vida inteira lá, o que acontece com o meu negócio? Eu paro de vender. Essa não é a ideia. É por isso que essa é a minha flywheel de negócios, que alimenta o meu ecossistema. E eu queria que vocês pensassem a mesma coisa para o negócio de vocês. Essas engrenagens é que vão fazer com que a roda maciça, com aquele disco que eu apresentei para vocês, de 2 toneladas, comece a se movimentar. Inicialmente eu tenho um motor. Esse motor conta com novos produtos. Novos produtos me faz adquirir mais força de vendas, equipe, pessoas. Novas pessoas me trazem novos clientes. Afinal de contas, agora a máquina está começando a girar. Novos clientes me traz caixa, que me traz mais novos produtos, que me traz mais força de vendas, que me traz mais novos clientes, que me traz mais caixa e que de novo traz novos produtos. E o ciclo continua, e continua, e continua. Mas dá para ir um pouco mais além. Eu uso o meu personal branding. E usando o meu personal branding, eu atraio diversos outros negócios, dos quais as pessoas nem conhecem. Por exemplo, eu fiz um lançamento com faturamento absurdo, como vocês puderam ver aqui, mas com uma única assinatura para fazer parte de um negócio, pelo meu branding, e que não precisa, até o momento, de utilizar a minha imagem. Daqui a pouco ele vai começar a utilizar, avaliado pela Cogna em 150 milhões de reais, eu adquiri 33%. Vocês acham que eu estou no mercado só de infoprodutos? Não. O personal branding atrai novos negócios, negócios que daqui a pouco vão criar pernas, na verdade já estão caminhando sozinhos, com empresas que batem na minha porta para dizer: eu criei tal coisa, já investi milhões, mas não consigo vender. Novos negócios me fazem investir em tecnologia. A tecnologia faz com que eu crie o que eu chamo de universo Finch, atraindo novos negócios, e o ciclo continua. Essa é toda a minha holding com todas as empresas hoje. Uma dessas empresas é uma empresa de lançamentos que acabou fazendo todo esse faturamento que vocês viram. E isso as pessoas não veem. Quando eu lancei o Nômade Milionário agora pela 2ª vez, eu aguardei o lançamento estrategicamente para fazer com que as pessoas entrassem em softwares que me dariam um valuation anos depois. Eu coloquei mais de 10 mil pessoas numa versão beta de softwares dentro do marketing digital, criados para competir com softwares norte-americanos, que outras pessoas com 2 anos de mercado, 3 anos de mercado, não conseguiram colocar investindo milhares e milhares de reais em tráfego pago. Eu fiz isso no funil desse lançamento. As pessoas adquiriram um produto e depois eu disse o seguinte: olha, você entrou na minha comunidade,
comprando a educação desse produto. Agora você precisa dessa ferramenta. Essa ferramenta fará com que as pessoas construam de uma melhor forma os seus negócios e ela já não depende da minha imagem. Essa foi uma ferramenta, existem outras também. Isso foi a ponta do iceberg, tem uma outra ferramenta, além dos cursos e etc. A mensagem que eu quis passar para vocês hoje é: um bom produto com audiência e branding sempre estará anos-luz à frente de qualquer empresa sem as engrenagens que eu apresentei aqui. Eu gostaria que vocês começassem a pensar na flywheel de vocês. Eu espero que, com pouco tempo que eu pude passar para vocês aqui, eu tenha gerado alguns insights. Hoje eu sou muito feliz e grato, não só por todos esses faturamentos e conquistas, mas por também continuar inspirando vários jovens empresários nesse país. Literalmente muito grato. Muito obrigado a todos.